Redenção e redentor. Redenção e redentor. Boa noite, irmã Vera Floriano. Deus abençoe a todos vocês aí em São Carlos. Um abraço a toda a família Floriano aí em São Carlos. Redentor e redenção. Só se pode haver redenção se tiver o Redentor. Não existe redenção sem o Redentor. Nós meditamos muito sobre o quadro de Ruth, Boaz, Noemi. E nós encontramos que ali, para que o quadro fosse perfeito, tinha a necessidade de haver o Redentor para efetuar a redenção. Redentor é aquele que redime. O redimido é aquele que o Redentor traz por si. E este quadro de Ruth, Boaz, Noemi, é um quadro perfeito da igreja sendo redimida. E o profeta, ele nos ajuda a entender, a compreendermos o quadro da redenção. E ele disse, ele começa falando assim: agora, no livro de Jó, estivemos bastante tempo em Gênesis e pensei que seria uma mudança hoje, à noite, e ir para o livro de Jó. Estivemos por muito tempo no livro de Gênesis e pensei em fazermos uma mudança hoje e pular para o livro de Jó. Por alguns momentos. No capítulo 19, começando com o verso 25, capítulo 19 de Gênesis, começando com o versículo 25, e lendo o verso 27, inclusive, para uma leitura da Escritura muito bonita, muito apropriada. Eu amo ler sobre Jó. Eu amo ler sobre Jó. A vida de Jó fala de dois momentos. Fala de Jó antes de Satanás pedir a Deus para se ir andar com ele, destruir a sua vida. O fazendeiro Jó. Depois tem o Jó sendo destruído. Perde família, filho, empregado, fazenda, rebanho. Por último, ele perde a mulher. E ele fica destruído, devastado, sem nada.
E a terceira passagem da vida de Jó na terra, ela é uma história gloriosa. Agora, muitos querem a vida de Jó, a terceira vida de Jó, quando Deus o abençoou e Deus deu ele em dobro tudo que ele havia perdido. Mas ninguém quer estar com Jó na cinza. Ninguém quer estar com Jó na cinza. Nem a sua própria esposa quis estar com ele na cinza. E assim somos nós. Quando nós nos encontramos na cinza, os amigos se vai, os parentes se vai, aqueles que nos bajulavam tanto se vai. Porque ninguém quer compartilhar o seu fracasso, o seu estado na desgraça, na miséria. Como é bom, é confortável estar nos banquetes junto com pessoas, enquanto eles estão no auge, enquanto eles estão no bem melhor. Sentar numa mesa com alguém, ter uma festa de aniversário, uma festa de casamento, um churrasco. É bom. É só festa, alegria. Não tem lágrima, não tem pranto, não tem choro. Não tem guerra. Mas você sentar junto com o indivíduo, quando ele está na cinza, esse é o mistério. Esse é o segredo. E o profeta continua. Aqui ele efetua uma pequena oração. Ele fala: agora, Pai Celestial, venha até nós, tome a palavra e que o Espírito Santo distribua em cada coração nesta noite, tal como necessitamos, tal como nós necessitamos, que a glória seja tua, pois pedimos em nome de Jesus, o único que pode interpretar a palavra. Amém. Jó 19, 25, 26 e 27, aí o profeta começa a narrar a vida de Jó. Não é pecado ninguém ser rico. Não. Mas do mesmo modo que não é pecado você ser rico, também não é pecado você ser pobre. Não. Pois eu sei, eu gosto desse início. Você não gosta? Pergunta o profeta. Eu acho que sim, espero que sim, mas eu sei, a certeza, meu Redentor vive. Passando por aquela situação, passando por aquela desgraça que ele estava passando, ele diz: eu estou passando por tudo isso, mas o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra.
Agora, quando Jó estava falando isso aqui, ninguém nunca tinha visto Deus em carne. Sabia que Deus existia em espírito, pela fé. Mas nunca ninguém tinha visto ele em carne, porque ele nunca havera manifestado em carne. E quando isso aconteceu, dele se levantar em carne e andar sobre a terra, Jó já tinha ido embora há milhares de anos. Já não existia mais nem ossos de Jó. Mas Jó viu. Antes que acontecesse, ele viu. Eu sei, eu tenho certeza, meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Por que ele está dizendo por fim? No fim dos tempos. No fim da era. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Por que ele estava dizendo isso? Que mesmo, ainda na sua carne ele ia ver a Deus. Se ele partiu sem ver a Deus, é porque ele estava olhando lá na frente. Ele estava olhando por fé e esperança, que quando ele ressuscitar, junto com os santos, ele vai ver Deus face a face. Jó aqui estava falando sobre ressurreição. Mas quem era Jó para entender, falar sobre ressurreição? E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Que segurança, que certeza. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros. Não é que o outro vai falar para mim, eu vi a Deus, Deus fez isso. Não, eu vou ver com os meus próprios olhos. O verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. De tristeza? De dor? Não. De fé e esperança, sabendo que um dia ele viria a Deus. Agora, para mim, um texto, eu quero tomar Redentor e redenção. O profeta está dizendo, eu quero tomar agora, sob esta escritura, o tema Redentor e redenção. E que o Senhor adicione suas bênçãos à leitura de sua palavra. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes de Gênesis. Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Mas Jó é antes de Moisés. Foi escrito antes de Moisés. Antes que Moisés escrever o livro do Gênesis, diz que já havia o livro de Jó, um grande príncipe. E através dele,
somos ensinados sobre as provas e praticamente, e outro dia ali em cima ou no outro dia, a última vez que eu estive na montanha, Wilson, e ouvindo um astrônomo dando sobre as diferentes estrelas, os astrônomos falando sobre as estrelas e chamando-as pelo nome. E Jó as nomeou aqui na Bíblia muito tempo atrás. Antes que os cientistas, antes que os astrólogos dessem nome às estrelas, lá mais de 2000 anos atrás, antes deles virem a cena, que para nós seria mais de 4000 anos, Jó já tinha dado nome a cada uma das estrelas. Eles estavam atrasados. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão. Nós também, pela fé, possamos dizer: nós nunca vimos Jesus, já lemos bastante sobre ele, já ouvimos bastante sobre ele, já cantamos bastante sobre ele, mas nunca ouvimos. Mas um dia nós o veremos. Pobre, miserável, o homem incrédulo, a mulher incrédula, que não acredita que um dia nós veremos a Deus. Agora, para um texto, eu quero tomar Redentor e redenção. Falar sobre o Redentor e a redenção. Só existe a redenção porque existe um Redentor. E que o Senhor adicione suas bênçãos à leitura da sua palavra. O Redentor é Cristo. E quem são os redimidos? A sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes que Gênesis fosse escrito. Antes de Moisés escrever o livro de Gênesis, diz que já havia o livro de Jó. Um grande príncipe, um grande começo. E através dele, somos ensinados sobre as provas e é praticamente, e outro dia ali em cima, ou não outro dia, a última vez que eu estive na montanha, Wilson, e ouvindo um astrônomo dando sobre as diferentes estrelas e chamando-as, Jó as nomeou aqui, antes mesmo que houvesse astrologia. Resgatado, como eu disse nesta manhã, aos homens de negócios, cristão, discorrendo sobre a reconciliação.
Redenção significa que o diabo colocou você na casa de penhor. E Jesus veio e tirou você de lá. Isto é certo. Satanás pega as pessoas e ele coloca as pessoas na casa de penhor, na escravidão, na servidão. E é por isso que nós necessitamos de termos um encontro com o nosso Redentor, Cristo. Ele coloca o homem sobre a escravidão do fumo, do tabagismo. Ele coloca o homem sobre a escravidão do alcoolismo. Ele coloca o homem sobre a escravidão das drogas. Ele coloca o homem sobre a escravidão de servir outro homem. Ele coloca o homem sobre a escravidão do adultério, da prostituição, do crime, do roubo, da mentira, da política. É aí que Deus entra. Com a sua majestade, provando para Satanás que nós somos propriedade dele. E ele abre o seu livro. E ele diz, não, o nome desta mulher está aqui. Então ela é minha, devolva. O nome deste homem está aqui no meu livro. É meu, devolva. E não tem nada que Satanás possa fazer para te segurar na casa de penhor, de escravidão. Ele terá que soltar você. Eu amo a natureza. E eu ouvi uma vez uma pequena história de um homem que pegou um corvo em uma armadilha e ele o prendeu para espantar o resto dos corvos. Ele pulava para cima e para baixo. Bem, o pobre corvo ficou ali. Ele pulava para cima e para baixo, para cima e para baixo. E o fazendeiro não o alimentou. Além de escravizar, além de amarrar, além de o colocar na corrente, também não o alimentava. Nem nada. E ele ficou tão fraco que não conseguia suportar mais. Quantas vezes nós sentimos fracos, débeis, mentalmente, fraqueza nas pernas, fraqueza no corpo, fraqueza na alma, fraqueza no espírito, porque não estamos nos alimentando. Aqueles que nos acorrentam, aqueles que nos prendem nos seus caprichos, nos seus valores, nos seus orgulhos, não nos alimentam. Aí ficamos fracos. Não nos alimenta, não nos dá água, não nos dá cobertor. Então um dia um homem passou por ali e viu o velho corvo tão fraco e magro. Ele então soltou e todos os corvos voavam gritando.
todos os corvos que estavam livres, voando pelo ar. Quando viu que o fazendeiro foi lá, tirou as correntes e soltou o amigo corvo, todos eles começaram a gritar: vamos, irmão, anima, irmão, coragem, irmão, voa, irmão. Vamos, corvo João. O profeta dá até o nome do corvo, João. O inverno está chegando. Vamos para o sul. O inverno está chegando, vai fazer muito frio. Então vamos para o sul. Fuja desse clima frio que está vindo. Fuja desse clima frio que está vindo. Igreja fria, crentes frios, pregações frias, louvores frios. Fuja, senão você vai morrer congelado, João Corvo. Mas sabe de uma coisa? Pergunta o profeta. Mas sabe de uma coisa? O velho corvo esteve preso por tanto tempo que ele pensou que não, que estava preso ainda. O fazendeiro soltou ele, tirou as correntes, mas ele passou tanto tempo, tantos anos presos, que ele achava que ele ainda estava preso. Ele ainda achava que ele ainda estava amarrado. E ele não sabia que alguém o havia redimido. Quando você vê um crente sofrendo, e parece que nada dá certo na sua vida, parece que o mundo está caindo sobre a sua cabeça, ele não tem noção que o Redentor veio e o redimiu. Ele está livre. E é dessa forma que muitas pessoas estão hoje, diz o profeta, hoje à noite. Amigos, você esteve em pecado por tanto tempo, servindo ao inimigo de tal forma que você pensa que ainda está preso. Não, mas ele fez muito favor para mim. Ainda tem pessoa presa em outras pessoas, porque sempre dava uma carona para ele ir para a igreja. Ou sempre dava uma caixa de leite para ele, uma cesta básica. Isto aí não é favor, isto aí é obrigação. Quando alguém te dá uma carona, quando alguém te traz uma cesta básica, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele tem o coração bom, não é porque ele quer te ajudar. É porque isso aí é o mínimo que Jesus mandou que a igreja fizesse. Quando, na verdade, está solto, está livre. Vamos ao Calvário nesta noite. Saia das coisas do mundo.
Ele é maravilhoso. É maravilhoso saber que estamos livres. É maravilhoso sabermos que estamos livres. Até cantamos que estamos livres. Mas a pergunta é: será que realmente estamos livres? Ou será realmente que nós sabemos que nós estamos livres? Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente é livre. E você foi liberto no Calvário, quando Jesus pagou todo o preço a Deus. O Pai, quando ele sofreu em carne e morreu, e pagou o preço da sua redenção. Você não tinha com que pagar a sua dívida. A sua dívida era muito alta, era muito grande. Por não ter com que pagar a sua dívida, você continuava acorrentado, preso, amarrado nos caprichos, nos favores que o homem fazia para você. E qualquer coisinha que dá errado, ele vai jogar na sua cara. Te chama de ingrato, ingrato. Te ajudei tanto, agora vira as costas para mim. Para que você pudesse ser redimido de volta a Deus. Jesus foi lá, derramou seu sangue, pagou a sua dívida, para que você pudesse regressar livremente para Deus. Muitos de vocês conhecem a história da redenção na Bíblia. Muitos de vocês estudiosos aqui, estudantes, ministros, professores e muitas das vezes pequenas donas de casa, que não são professoras realmente, não são pregadoras, mas sabe muito mais sobre redenção do que muitos teólogos, muitos doutores que estão todo dia em cima do púlpito. Lê a Bíblia como plano de fundo de Deus. Eu costumava contar, eu costumava cantar, quando eu estava em meu tabernáculo, uma história falando sobre redenção, sobre a lei da redenção. Existe o Redentor, existe a redenção e existe a lei da redenção. Sobre a lei da redenção. Ela se encontra em Êxodo, claro. Êxodo e Levítico. A lei levítica, então eu dizia, ser uma velha mãe égua, dessa luz a um pequeno mulo. E quando ele nascia, se suas orelhas fossem caídas, olha onde o irmão Brana nos leva. Agora, esse era um mulo ruim,
Se aquele mulo nascesse com a orelha caída, ele era um mulo ruim, não tinha valor, ninguém queria. Para começar, ele tinha os olhos cruzados, pernas tortas, sua cauda empinada. Que aparência horrível desse mulinho. Se a mãe pudesse olhar para o pequeno companheiro e ele pudesse ver a si mesmo, o que impede as pessoas converter-se ao Senhor Jesus Cristo, entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, é porque eles não conseguem olhar para si próprio, ver a si mesmo. Se eles olhassem para eles e soubessem a diferença que há entre eles e Deus, eles sentiriam vergonha e eles corriam para Deus. O homem e a mulher, eles só deixam de pecar quando eles se sentem envergonhados do pecado que eles estão cometendo. Foi assim com Adão e Eva. Enquanto ele não se sente vergonha do pecado, da vida que ele está vivendo, ele nunca vai aceitar a redenção. Então a primeira coisa que Deus faz é colocar colírio em nossos olhos para nós enxergarmos e vermos a nossa vergonha, a nossa nudez. Ele diria, eles nunca vão me alimentar por causa dos meus defeitos. Eles nunca vão me alimentar. Diria, assim que o dono vier e me encontrar, eles provavelmente vão me matar, porque eu não tenho valor, eu não tenho comércio. Porque eu não valho a pena ser alimentado. Bem, é mais ou menos dessa maneira que nós pecadores somos. Você sabia disso? É mais ou menos desta maneira que nós pecadores somos. Você sabia disso? Não muito dignos do reino de Deus. Mas você sabe, se aquela velha mãe entendesse e pudesse falar para seu pequeno mulo, ela diria, mas espera um minuto, filho. Você nasceu sob o direito de primogenitura. Não interessa que você é feio, desqualificado, sem qualidade, mas você tem o direito de primogenitura sobre você. Você é o meu primeiro. Você nasceu sob uma primogenitura. E só porque você nasceu desse jeito, você sabe, o sacerdote nunca te verá. O sacerdote nunca te verá, porque a primeira coisa que ele vai olhar nos seus defeitos. O pastor nunca vai te ver,
Porque a primeira coisa que ele vai olhar e vai ver vai ser os seus defeitos, as suas falhas, seus erros, e não vai te ver. A igreja, a irmandade, os amigos, ninguém vai te ver. Você não tem valor nenhum. A única coisa que vai acontecer, o homem da casa terá que ir ao rebanho e pegar um cordeiro que é perfeito e sem mancha e levá-lo. E o sacerdote nunca olhará para o mulo. Ele examinará o cordeiro, porque o mulo nasceu sob uma primogenitura, então o cordeiro sem defeito deve morrer pelo mulo. Como ele nasceu como um primogênito, então tem que matar um cordeiro em seu lugar, para que ele não seja morto. Nós nascemos todos cheios de defeito. Nós íamos ser aniquilados. Nós íamos ser eliminados. Não valíamos nada, não tínhamos valor. Não tínhamos preço. Mas sacrificaram um cordeiro em nosso lugar. E o sacrifício desse cordeiro em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, nos tornou perfeito. Que gloriosa revelação. Oh Deus, que é tão defeituoso, e o cordeiro morre. O cordeiro morre. Por que o cordeiro morre? Porque o cordeiro foi feito para isto, para morrer no lugar do penitente. E somente um cordeiro pode morrer no lugar de outro penitente. Um cordeiro perfeito. E o único cordeiro perfeito que morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, que não tinha defeito, foi o Cordeiro de Deus. Mas imagine você, imagine eu, imaginamos nós. Não temos valor para ninguém. Somos menosprezados. Não temos valor para a família, não temos valor para os amigos, não temos valor para a sociedade, não temos valor para o pastor, não temos valor para a igreja. Mas mesmo assim, o Cordeiro de Deus morreu no meu lugar, no seu lugar. Isto não é pouca coisa. Nós nunca podemos aceitar as imposições que são colocadas sobre nós. Ninguém pode colocar um guarda na portaria da igreja para você não entrar. A igreja é sua. É o seu local de encontro com Deus. Se você chegar na porta da igreja, tiver um diácono lá, parecendo um capitão do exército, tentando te proibir de entrar, dá um chute na canela dele. E fala, sai da minha frente, eu sou filho do rei. Eu estou aqui porque eu sou filho do rei. Ah, mas eles nem olham para mim. Não interessa que ele não olha para você. O que interessa olhar para você é Jesus Cristo. Ah, mas eles não falam comigo. Não interessa.
Interessa que Jesus fala com você. Ah, mas eles não andam comigo, não interessa. Mas Jesus anda com você, é o que interessa. Ah, mas eu fico internada lá no hospital, não vai ninguém da igreja me visitar, não vai o diácono, não vai o pastor, não vai ninguém. Não interessa, eles ir visitar para você lá, não vai resolver nada, não vai te levar benefício nenhum. Quem tem que visitar você lá no hospital é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai chegar lá no hospital e vai dizer para você, toma a tua cama e ande. Um cordeiro perfeito morre, para que o mulo defeituoso possa viver. Que lindo quadro de redenção, diz o profeta. Isto é redenção. Alguém sacrificar no seu lugar, isto é redenção. Quantas mães sacrificam pelos filhos, isso é redenção. Quantos pais sacrificam pelos filhos, isso é redenção. Oh, que coisa! O Cordeiro perfeito de Deus morreu. O Cordeiro perfeito de Deus morreu. Para que nós, miseráveis, seres humanos, alinhados e defeituosos, pudéssemos viver novamente. Que quadro de redenção! Porque esse pequeno mulo poderia pular e bater seus pequenos calcanhares e ter um bom momento. Por quê? Porque ele foi redimido. Quando nós descobrimos que somos redimidos, que fomos redimidos, nós não podemos mais andar cabisbaixo, triste, aborrecido. Nós temos que andar pulando de alegria, felicidade, porque fomos redimidos. Você pega um cachorro, todo cheio de sarna, machucado lá na rua. Você leva, você fica com dó, você leva para sua casa. Aí você cuida dele, você leva no veterinário, você tosa a lã dele. Você passa remédio, você lava ele, você dá banho nele, você dá comida para ele. De repente ele vai ficando bonito, 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 até melhorar o seu estado. Aonde você vai, ele está atrás batendo o rabinho. Ele te lambe, ele te pula no seu colo. Você chega com o carro, ele já fica desesperado no portão, latindo, até você abrir o portão para entrar para dentro. Por quê? Ele está te agradecendo pela redenção que você efetuou a ele. Ele estava perdido, ele ia morrer de sarna, de berne, atropelado lá na rua. Você redimiu ele. Isto é redenção. Por isso ele é feliz, por isso ele é alegre com você. Mas só dá valor, só sabe valorizar a redenção aquela que foi redimido ou redimida. E desta maneira com uma pessoa, desta maneira com uma pessoa que foi redimida. É desta maneira com uma pessoa que foi redimida. Ela é feliz, ela é grata. E entende isso. Ela fica emocionada. Você não pode ajudá-lo. Quando você está
A história conta que ele poderia ter, que ele poderia viver, porque o Cordeiro perfeito morreu em seu lugar. Não há nada que possa me acusar, não há nada que possa me destruir, não há nada que possa me deter, não há nada que possa me cobrar, porque eu fui redimido. Alguém pagou o meu preço por mim. Eva estaria morta e no inferno por causa do pecado que ela cometeu. Mas só havia uma forma dela ser redimida. Era Adão estender os braços para ela e disse: querida, vem cá, eu te amo. E redimiu ela. Deus não podia redimir Eva. Não. Quem tinha que redimir Eva era Adão. Se você pecar, se você cair em fraqueza, o pastor nenhum pode te redimir. O único capaz que tem o direito de redimir você é o seu marido. Porque você é propriedade dele. Mesmo que o pastor chegue e fale: eu vou tirar você da ceia, porque você fez isso errado, fez aquilo errado, você pecou. Ele pode fazer o que quiser. Mas se o seu marido chega e te abraça e fala: querida, eu te amo, você está perdoada. Acabou. Ali acabou a autoridade do pastor. Apesar que hoje nós não queremos pessoas com defeitos. Não. Nós só queremos pessoas perfeitas. Que não erra. Que não faz nós passar vergonha. O pequeno companheiro podia regozijar, pular, correr para lá, para cá, relinchar. Ele está feliz, porque um cordeiro morreu no lugar dele. É dessa maneira que eu me senti no dia em que aquela história veio ao meu coração. Sabendo que eu era um pecador, eu não conseguia nem encontrar uma igreja que fizesse chamada de altar. Para mim correr, levantar os meus braços e dizer: eu aceito Jesus. Eu ia de uma para outra, nenhuma fazia chamada de altar. Eu ia de uma para outra, nenhuma fazia chamada de altar. Pelo contrário, se prega contra a chamada de altar. Só o irmão Brana podia fazer chamada de altar. Jesus vem e diz lá em São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maior do que essa, porque eu vou para o Pai. Nenhuma convidava. Todos eles estavam falando sobre flores. E a nova ponte que ia cruzar o rio. E eu não estava interessado. Só se fala no carro que trocou, no carro que comprou, na casa que comprou, na casa que vendeu, no apartamento. Eu não estou interessado nisto. Eu estou interessado que se faça uma chamada de altar para mim correr aos pés do altar e aceitar a Jesus como meu Salvador.
Você lê isso no jornal. Eu queria ouvir a Bíblia, a palavra. Vocês sabem como eu fui salvo? Ele faz uma pergunta para a igreja. Vocês sabem como que eu fui salvo? Eu devo parar aqui e contar para vocês. A primeira coisa, eu peguei um lápis, um papel e saí. Eu iria escrever uma carta para Jesus. Eu peguei um papel, uma caneta e saí, fui lá para o mar. Eu ia escrever uma carta para Jesus porque eu queria saber como que eu fazia para ser salvo. Já que as igrejas não me ajudavam. Eu fui um homem das florestas toda a minha vida. Eu fui um homem da floresta toda a minha vida. Fui um guarda florestal durante anos. Vivia nas florestas, fazendo armadilhas e caçando durante toda a minha vida. E eu sabia que ele era o Deus da floresta. Eu sabia que ele era o Deus da floresta. Porque eu podia vê-lo lá. Sua natureza, como ele a criou. Eu ia escrever uma carta e prendê-la em uma árvore na floresta para que quando ele passasse, ele pudesse lê-la. Tudo isso era vontade de ser salvo. Se ele vai passar por aqui, ele cuida da floresta, ele cuida das flores, ele cuida das plantas, ele cuida dos pássaros, ele cuida das aves, ele cuida dos animais. E quando ele passar por aqui, ele vai ver a minha carta pendurada ali no galho e ele vai ler. Eu não sabia como ser salvo. Você vai perguntar para o pastor, você vai perguntar para o evangelista, você vai perguntar para o diácono, você vai perguntar para o irmão. A primeira coisa que eles falam, você tem que ser batizado. Você tem que ser batizado, você não pode vestir calça de homem, você não pode cortar o cabelo, você não pode pintar as unhas, você não pode andar de salto alto. E vai te dar uma grande receita daquilo que você não pode fazer. Mas em contrapartida não te dão a receita daquilo que você deve fazer. Porque só não pode, não pode, não pode, não pode. Não tem nada que pode, só não pode, só não pode. Ah, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de jogar bola, você tem que parar de ir pescar, você tem que parar de andar com esses amigos seus. Tira tudo que você tem. Mas depois que tira tudo que você tem, eles não têm nada para te dar, para colocar no lugar daquilo que eles tirou de você. Os diáconos têm que ser uma estátua. Senão não serve. Éramos muito pobres então. E papai estava fora pelo país. Foi durante a época da depressão. E havia uns sacos cheios de batatas que alguém deu para ele. E as despejou numa caixa, na despensa. E deixou o saco por ali. E eu fui e peguei o saco e fui a um pequeno galpão. Olha, meus amados.
com água e umidade, quer dizer, molhado, né? Eu me ajoelhei ali e eu disse: agora o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Eu nunca fiz uma oração em minha vida. E agora como que eu faço? Eu não sei orar. Eu nunca fiz uma oração na minha vida. Nunca ouvi alguém orar até onde eu sei. Porque o pai era católico. A mãe era uma índia. Era uma família estranha, esquisita. O pai só pensava em beber e brigar. Então, como vou falar com ele? Como que eu vou falar com Jesus? Eu disse: bem, eu ouvi as pessoas dizerem que falaram com ele. E me disseram que ele era um homem. Então, se ele é um homem, ele deve compreender como um homem. Se ele é um homem, ele deve compreender como um homem. Então vai ficar fácil. A hora que eu encontrar com ele, a hora que eu ver ele, nós vamos sentar, vamos conversar e nós vamos entender uns aos outros. Então eu disse: Senhor Jesus, eu gostaria que tu viesse aqui, só um minuto. Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor viesse aqui só um minuto. Mal sabia ele que Jesus estava do lado dele, olhando para ele, falando: coitado, é um bebezinho mesmo. Eu quero falar contigo, dizer-te quão ruim eu tenho sido. Vem cá, eu quero falar para você o quão ruim eu tenho sido. Eu quero falar para você tudo que eu tenho feito de errado. E isso soa meio engraçado. Mas eu estava roendo as unhas sem ver ele, sem estar na presença dele. Ele estava roendo as unhas de nervoso e de vergonha, sem saber o que ia falar para ele. Quantas unhas eu já roí de nervoso, de vergonha, para falar com Deus? Muitas das vezes nem temor nós temos quando vamos falar com ele. Fala com Jesus como se estivesse falando com o pai, com a mãe, com o irmão, com o sogro, com a sogra, com o vizinho, com o padeiro, com o mecânico. Para falar com o pastor é aquela reverência. Mas para falar com Jesus não, fala de qualquer jeito. Eu disse: Senhor Jesus, eu tenho sido uma pessoa muito má. Que honestidade. Eu quero conversar contigo agora. Olha, impondo. E como Jesus gostou daquilo. Jesus olhou e falou: agora eu encontrei um caboclo de coragem, um homem de verdade. Se tu me ouvires, tu me responderias e dirias: eu te ouço, William Branham. Eu escutei. Ninguém me respondeu.
Fiquei lá escutando para ver se alguém me respondia. Ninguém me respondeu. Eu pensei, ó, que coisa. Eu disse, talvez eu não tenha dito isso corretamente. Vou tentar novamente. Você orou, você pediu a Deus, você levou aquele problema seu para Deus, ele não respondeu? Tenta de novo. Tenta de novo. Às vezes da primeira vez você não fez corretamente. Tenta. Não é só lá no culto de oração, não. Não é só lá no culto de pregação, não. Você conversa com ele aonde você estiver. Aonde você estiver. As pessoas que mais falam com ele são aqueles velhinhos que deita, dorme, levanta pensando na morte. Está chegando o meu tempo, está chegando o meu dia. Às vezes você vê eles lá nos cantinhos conversando sozinho. Você pensa que ele está doente, você pensa que ele está falando sozinho, ele não está. Ele está conversando com Deus. E são as pessoas mais excluídas de dentro da sociedade e até mesmo de dentro da igreja. Ah, já está velho, isso aí não serve para mais nada não. E é eles que sustentam a igreja de pé. É ele que sustenta as viagens, a vida do pastor, as madrugadas orando. Eu disse, Senhor Jesus, tu virias aqui apenas por um momento. Que educado. Bondoso Senhor. Agora ele mudou a forma de falar com Jesus. Eu disse, tenho feito algumas coisas horríveis e eu quero conversar sobre isso com o Senhor. Que humildade, que simplicidade, que gentileza, que educação. E eu te prometo, se tu me deixares viver, eu te servirei e eu quero conversar sobre estas coisas com o Senhor. Eu escutei, perguntei, tu me responderias? Senhor, pois eu não quero falar com o vento. O Senhor me responderia, Senhor? Porque eu não quero ficar aqui falando com o vento. Eu disse, eu quero que tu me respondas. Eu indaguei. Tu farias isso? Tu farias isso? E eu escutei e ninguém falou comigo. Que decepção. Terceira vez e ninguém ouviu ele. Bem, eu disse, eu sou apenas um. E eu ouvi outras pessoas dizerem, Deus falou comigo. Mas será que elas estão falando a verdade? Será que elas estão sendo sinceras? Será que realmente Deus falou com elas? Eis aí a questão. Mas meu pobre coração infantil, eu não compreendia. Eu afirmei bem, eu sou tão mau. Ele nem vai falar comigo. E eu nem sequer tenho uma chance. Agora, e comecei a chorar como um bebê. E então ele falou comigo, amém. Então ele falou comigo, amém. Vem,
Você tem que chegar corretamente antes de qualquer coisa à redenção. Olha como que Ruth agiu com a sua sogra. Porque ela sabia, lá no seu coração, que o povo da sua sogra, quando ela voltasse para sua terra, ia cuidar dela. E se ela fizesse um favor para a sua sogra, ajudasse, cuidasse dela, levar isso com ela, levasse ela de volta lá para o seu país, para o seu povo, chegar lá, ela ia ter uma recompensa pelos favores que ela fez para a sogra. Mas ela nem imaginava que a recompensa era tão grande que ela ia ganhar um marido. Ela ia ser redimida por Boaz. Ruth era uma moabita. Ruth não tinha direito em redenção. Quem tinha direito à redenção era só Noemi, porque ela era parente de Boaz. Ruth não. Ruth não estava fora da sua terra. Noemi estava. Ruth não estava fora do seu povo. Noemi estava. Mas ao redimir Noemi de volta para a sua terra, ela ganha Boaz de presente. Boaz achou graça em teus olhos. Quem sabe ele parou e pensou, se essa moça, se essa mulher foi tão bondosa, carinhosa, honesta com a velha sogra, ela será uma boa esposa. Você só vai saber quem é a sua esposa no futuro, são as suas atitudes com a sua mãe, que é a sogra dela. Porque o que ela for para sua mãe, como ela respeita, ama, gosta da sua mãe, ela vai fazer o mesmo para com você. Mas se ela é uma cascavel, se ela é um estúpido, uma chuca com a sogra, ah, meu filho, você pode até apanhar dela, ainda mais hoje. Pastor Amâncio Pereira Sobrinho, que foi o meu pastor por quase 30 anos. Eu fui o seu auxiliar por quase 30 anos. Ele contava a história de quando ele namorava a primeira namorada dele. Aí um dia ele avisou para ela que ele ia almoçar na casa dela. Aí ele foi, chegou todo animado, todo feliz na casa da namorada. Mas ele observou a sua namorada maltratando a sua futura sogra. Ele olhou, ele não falou nada, almoçou, ficou ali, depois foi embora. Aí depois escreveu uma carta para ela acabando com o casamento. Mas por quê? Porque a atitude dela com a mãe dela fez com que ele ponhasse a barba de molho. Falou, não, se ela está agindo desse jeito com a mãe, imagina comigo. Não, não quero não. Velha nojenta, fuxiqueira, mentirosa, só sabe dar trabalho, dar dor de cabeça. Eu vou cuidar disso, não. Mas Ruth foi diferente. Ruth não era norma.
Ruth era Ruth. Oh, quando eu me levantei dali, me senti como que caminhando nas nuvens. Oh, coisa linda! Eu não sabia gritar. Então, sabe como eu me aliviei? Há um grande tique logo antes daquele lugar. Morávamos em uma pobre cabana ali. E mamãe e eu era muito nervoso. E eu estava olhando na Bíblia. E ela disse: o que é, menino? Eu peguei meu livro de cânticos e ela questionou: qual é o problema com você, rapaz? Ela era católica, roxa, índia. Eu respondi: não sei, mamãe. E eu saí e subi a via férrea e desci correndo pela estrada de ferro, saltando alto, bem alto. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia tão bem. Todo mundo que entra na presença de Deus, que recebe a visita de Deus no seu coração, ele se sente bem. E assim, essa era a única coisa que eu sabia fazer. Você crê em ficar daquela maneira? Claro, eu amo isso. Esse é que é o problema hoje. Nós nos distanciamos daquela religião genuína. Nós nos distanciamos daquela reunião genuína. Ninguém se preocupava se você tinha tom, se você tinha voz, se você era baixo, tenor, agudo, soprano. Não, ninguém estava preocupado com isso. A preocupação era que todo mundo reunia e cantava. Uns gaguejavam, outros soluçavam, outros nem conseguiam cantar, choravam. O velho lá com o violão velho lá, só sabia 3 notas. Dó, ré, mi. Mais nada. Hoje não. Hoje você tem que ser clássico. Hoje você tem que conhecer todas as notas da música. Hoje você tem que conhecer todas as melodias da música. Se você errar uma frasezinha na letra ou na música do hino, a igreja parece um bando de saracura, todo mundo olhando para você, reprovando você. Porque a unção do Espírito Santo que está sobre você não está sobre eles. Eu fiquei muitos anos, mas muitos anos mesmo. Eu era líder de cântico, tesoureiro da igreja, diácono da igreja. E quando o pastor faltava, eu ainda pregava. Hoje, hoje você não é digno nem de sentar lá em cima do púlpito. Muita classe. Muita beleza, muita harmonia. Quando eu vejo, não tem nada contra, mas quando eu vejo essas pessoas se matando para ensaiar, para treinar, para cantar bonito, porque vai vir fulano na igreja, vai ter uma reunião especial, não pode errar, não pode falhar, não pode fazer... Meu Deus do céu! Meu Deus!
Aí vem Davi e diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é todo mundo que faz aula de canto. Não é todo mundo que participou do ensaio, não. É todo ser que respira. Ainda mais hoje que nós vamos pregar, apresentamos para o mundo inteiro. Tem que chamar atenção, tem que mostrar que nós somos a última bolacha do pacote. Um companheiro do sul uma vez disse ao velho escravo: Mose, o que você quer dizer com religião genuína? Eu nunca ouvi falar disso. Ele respondeu: bem, patrão, isto é bom. Ele diz: não há tal coisa como religião genuína. O Mose respondeu: patrão, você cometeu um erro. Numa ponte, disse, você deveria ter dito: não há tal coisa como religião genuína, até onde eu sei, que é do meu conhecimento. Até então, tudo bem, mas você cometeu um erro. Mas ele conhecia algo diferente. Isto é certo. Sentiu, não quero dizer que você tem que sentir para receber, mas depois que você obtém, você sente isto. Então, amém. E eu também digo amém. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, amigos, que me dão o privilégio, o prazer de ter vocês conosco nas nossas programações. É simples, mas é feita com amor, com carinho. Nada de exibição, nada de luxo, mas feito de coração. Pode ter certeza. Deus abençoe irmã Francisca Pinheiro, lá em Belém do Pará. Deus abençoe Samuel. Deus abençoe irmã Vera Floriano. Deus abençoe a todos vocês na graça, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe Aline Miranda. Deus te dê uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Quem mais aqui? Temos mais aqui. Deus abençoe irmã Vera, lá em São Carlos, São Paulo. Irmã Vera, irmão Garcia, irmão Tiago, irmão Floriano, José Floriano, irmão Toninho Floriano, irmã Sandra Floriano, todos vocês da família Floriano e da família Garcia. Deus os abençoe. Deus abençoe irmã Elia Azevedo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu amigo, irmão João Filho, lá em Guararema, São Paulo. Deus abençoe Paulo Carvalho. Deus abençoe pastor Ivanildo Silva, lá em Presidente Prudente. A todos vocês, na graça. Deus abençoe Manuel Almeida. Deus abençoe Edilson Gaviola. Deus abençoe João Dourado. Deus abençoe Cláudio Godoy. Deus abençoe Dias Francisco. Deus abençoe João Matoso. Deus abençoe a cada um na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu amigo João Ramos, Rio Claro, São Paulo. Um abraço a todos, até a nossa próxima programação.